Estamos ao vivo. Que bom. Antes do boa noite, vamos deixar a pessoa falar. E assim vedes, meu irmão, que as verdades que vos foram dadas no grau de neófito e aquelas que vos foram dadas no grau de adepto menor são ainda que opostas à mesma verdade. Do ritual do grau de mestre do átrio na Ordem Templária de Portugal. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde uma grinalda de era. Longe o infante, esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando assentino pelo processo divino, que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Agora sim, boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Quis começar com esse poema, até para já começar te perguntando algo, né? Para mim? Para você. Já vai me pôr na fogueira? A gente fez, né? A gente tentou fazer uma outra live, né, há 15 Foi dias. divertidíssima. Eu suava frio aqui cada vez que caía a conexão aí. Foi divertidíssima, Mercúrio retrógrado, né? Eu me senti fazendo malabares, sabe malabares? Para não deixar cair a peteca. E a gente não conseguia conversar, porque quando você voltava na conexão, já não sabia o que a gente estava falando. Que estava falando exatamente. E aí, eu coloquei hoje eu fiz oração, falei com o Fernando Pessoa, por favor, não brigue com a gente, deixa a gente falar, vamos falar com todo o respeito, a seu respeito e a nossa memória. E eu coloquei a culpa em Mercúrio retrógrado, mas na verdade eu acho que foi o próprio Pessoa, que não estava gostando muito do jeito que a gente ia falar dele. Então... Ele falou assim, eu esperava muito mais de vocês, ô bacalhaus. Seus bacalhaus. E eu me perguntei, né, quem sou eu para falar do mapa de Fernando Pessoa? E aí fui perguntar para ele, né? E ele me respondeu através do Alberto Caeiro. Diz ele assim: se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Então, hoje, né, eu gostaria muito de falar do mapa dele através dele mesmo, né, das próprias palavras dele. Mas antes disso, né, te colocar na fogueira aí, porque na outra live a gente começou falando sobre isso, que muitas pessoas não fazem ideia desse lado do Fernando Pessoa, ocultista, astrólogo, né, dele ter sido, para mim, o maior astrólogo do seu tempo. Então, né, vamos retomar isso, que é importante, né, começar apresentando esse lado do Fernando Pessoa. Justamente onde esbarram e tem, assim, um grande limite de entendimento os acadêmicos, que fazem curso de letras, fazem pós-graduação em Fernando Pessoa, e na hora de, enfim, terem que entrar naquela questão que é do esoterismo, do ocultismo, isso requer uma vivência e um conhecimento de ordem experimental, iniciático, né?
Então, muitas vezes, nessa hora, a gente começa a perceber que as pessoas falam falas performáticas, ou seja, vai preenchendo, mas não chega nem ao ponto, nem à alma do que o poeta estava transmitindo quando escreveu a respeito desses assuntos, né? Então, é o que mais eu percebo de deficiência aí no pessoal que quer falar de Fernando Pessoa, é um completo desconhecimento, inclusive, das preferências dele pela magia, pela alquimia, Uhum. pela astrologia e pelo paganismo, né? A Sim. obra dele é eminentemente uma obra, Ricardo Reis, imagine, todos, né? Mas Ricardo Reis e Caeiro, os dois são os principais pagãos ali, né? Uhum. É que o Fernando Pessoa, bem, é o seguinte, a obra dele, eu costumo dizer, é um holograma, sabe? É holográfica. Uhum. Então, são muitos os heterônimos, ao todo são 127. Fernando Pessoa mesmo, ele fala, a citação aqui é dele, olha só, a diferença entre pseudônimo e heterônimo, ele deixa muito claro isso, ele diz que a obra pseudônima é do autor em sua pessoa, salvo no nome que assina. A heterônima é do autor fora da sua pessoa. É uma individualidade completa fabricada por ele, como seriam os dizeres de qualquer personagem de uma peça, de qualquer drama seu, né? Então, são entidades, são figuras que criam vida. Inclusive, ele tinha o requinte de criar mapa astral de todos esses principais heterônimos, dava data de nascimento e morte. O Caeiro, ele mata com 20 e poucos anos de tuberculose, né? Ele já inventou o personagem, deu vida a eles, fez de Caeiro o mestre dele próprio e dos outros principais também, e ao todo são 127 heterônimos, fora os heterônimos que se desdobraram destes. E daí dizermos que a obra dele é holográfica, porque por onde quer que nós entremos na obra pessoana, nós vamos ler fragmentos que estão repercutindo, refletindo, e às vezes refletindo concordantemente ou dissonantemente a ideias dos demais heterônimos. Fora o fato de que ele ainda fazia críticas de um heterônimo escrevendo sobre o outro, né? E ele próprio dizia com muito o humor característico dele, a fina ironia, que ele era obrigado a publicar nas revistas lá o Álvaro de Campos, que inclusive era um detrator dele próprio, né, que se refere à obra dele, drama do marinheiro lá, que os leitores mais argutos, se não tivessem tido sono já a partir da segunda página, né? Então, o Fernando Pessoa brincava com tudo isso, a ponto de fazer piada com ele mesmo, né? Fazer um heterônimo criticando o que ele próprio escrevia na sua poesia ortônima. Mas, enfim, tendo dito isso, né, para dar uma entradinha para quem nunca ouviu falar do poeta, entender que nós não estamos lidando com um aqui, estamos lidando com vários. Há uma universidade dentro dessa individualidade que é o Fernando Pessoa. A alma dele, ele dizia, ser plural como o universo, né? Eu não sei quantas almas tenho, né? São frases dele, né? Então, Fernando Pessoa, ele teve um intenso fascínio, desde muito cedo, pelo esoterismo. Já lá em Durban, quando ele vai para lá, por conta da mãe ter se casado, o pai dele faleceu, a mãe se casou novamente, casou-se com um cônsul português, que foi mandado para Durban, na África do Sul. Desde lá, ele já tem preferência pela literatura esotérica, começa a ler coisas dentro dessa tradição ocultista, e ele se torna uma das pessoas mais estudiosas do ocultismo. São 27.543 textos que são assinados por ele, em várias línguas. Ele escrevia em português, principalmente, mas também escreveu em francês e inglês. E tudo que ele fez foi trabalhar dentro de campos que são campos assim que lidam com o mistério, com o invisível. Ele teve, portanto, interesse por magia, alquimia, astrologia. Pensou em se estabelecer como astrólogo em 1916. Chegou a publicar, inclusive, no jornal, tipo um anúncio classificado, né? Falando desse seu trabalho. Parece que nunca teve clientes, entretanto. E ele tinha uma mania de fazer mapa astral de tudo que acontecia à sua volta. Fez mapa astral de Napoleão, de Shakespeare, de Dom João III, de Victor Hugo, enfim, fazia mapas de eventos, lançou a revista Orfeu, já fez o mapa de quando, a partir do momento que vendeu o primeiro número, ele fez o mapa, dominicava mapa de tudo e a toda hora, né? Andava com lápis apontados para fazer mapa.
Então, ele tinha essa preferência pelo ocultismo. Se interessou pela teosofia, traduziu a Helena Blavatsky, traduziu Anne Besant. A biblioteca dele, quando ele faleceu, a biblioteca dele hoje é de conhecimento público, todo mundo sabe os livros que ele tinha lá. Grande quantidade de livros sobre Cabala, livros do tarô, do Arthur Edward Waite, né, membro da Golden Dawn. Teve correspondências e amizade com Aleister Crowley. Então é isso aí, acho que está respondido, né? Se eu fosse ficar falando disso, a gente não vai falar do mapa, mas era isso. Fernando Pessoa foi um grande, profundo estudioso do esoterismo e ligado à Ordem Templária de Portugal. Portugal. Né? Uhum. Para entrar no mapa, né? Quero, como eu disse antes, que ele fale, né, do mapa dele. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada à forma para casar com o que eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho na essência anímica de meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Então, por que eu escolhi, né, esse trecho? Quando eu leio esse trecho, eu penso na lua do Fernando Pessoa, né, cravada no meio do céu, juntinho com Saturno, no signo de Leão. Eu te perguntei, né, antes da gente entrar aqui na live, sobre a relação do Fernando Pessoa com os pais, né, porque a Lua aí juntinho com Saturno, pai e mãe, no topo do céu, né? Então, eu te disse, né, eu vejo aqui pais idealizados, e você me falou um pouquinho da relação dele com a mãe, né, eu gostaria que você contasse, que é muito linda a história que você me contou aqui. Por acaso, temos o mapa dele aí? O Rogério tem a imagem para passar, porque você já está citando algumas coisinhas, era bom que as pessoas dessem uma olhada na configuração dos planetas aí nas casas, né? Uhum. Então, o que você chamou a atenção aí? Qual que foi o primeiro aspecto que você está levantando, Fernanda? Lua e Saturno juntinhos no topo no alto do céu. Casa em Leão. Pois é. Então, antes de responder a sua pergunta, só comentar essa citação que você fez, que isso aí é o exórdio do poema épico dele, Mensagem. A primeira página do Mensagem, antes de começar o poema propriamente dito, é isso aí que ele fala, que é maravilhoso, né? Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o corpo, tenha que ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Não é isso que ele fala? Isso. Pois é. Isso lembra aquela passagem de São Mateus, né? Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor a mim, achá-la-á. E o que ele fez foi isso, sabe? Ele entregou a vida dele para a humanidade, a uma obra divina. Uma outra frase também que está lá na mensagem é: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Né? Então, ele tem toda uma obra literária que é uma grande alquimia, que ele fez pela alegria da própria obra, em detrimento do seu ego. Ele praticamente foi um anônimo que viveu na sua heteronímia, na sua ortonímia, melhor dizendo, produzindo uma obra para nós. É o legado que ficou, né? Quanto que é maravilhosa essa obra, grandiosa. Quanto a essa questão aí da infância dele, olha, de fato, né? O pai dele faleceu de tuberculose, ele era muito pequeno, ele tinha por volta de 5 anos de idade. Então, o pai morre de tuberculose com 43 anos, era um crítico de arte, era um funcionário público também. E aí, ao lado do Fernando Pessoa, não tem figura masculina. Ele fica morando com a mãe, a avó, 2 tias dele, também as irmãs da avó, que eu tenho o nome delas aqui, que eram quatro irmãs da avó materna dele,
Rita, Maria, Adelaide e Carolina. A avó, por sinal, se chamava Madalena, né? O nome da mãe também, Maria Madalena, a avó era Madalena. E uma prima de segundo grau de seu pai, Lisbela, que veio viver veio de Tavira, morar em Lisboa, para ajudar na casa lá, enfim, colaborar, porque a família ficou muito abalada com a morte do Joaquim Seabra, né, o pai dele. A infância dele, ele passa sem nenhum amigo, praticamente, sendo cuidado, a primeira infância, estou falando dos primeiros 5 anos de vida dele, né? E ele queria ter um cachorrinho, ele pedia um cachorro. E uma vez deram para ele um cachorro verde, de madeira. É de cortar o coração. Aí eles acabam tendo que se mudar daquela apartamento amplo, viu? Um apartamento bastante agradável, onde ele morava no Largo São Carlos, número 4, de frente ali para o teatro. Eles têm, devido às questões de poucas posses agora, com a morte do pai, eles se mudam para a rua São Marçal. E ali, o que acontece? Dali um tempo, a mãe dele conhece o futuro marido num elevador, que é um cônsul, né, português, que vai ser mandado para a África, ele quer ir para lá, e ele fala que não quer levar o Fernando Pessoa junto. Olha só que coisa. Aí a mãe chega para o menino e pergunta para ele com quem que ele prefere morar, porque ela ia embora. Olha a coisa do fantasma do abandono aí, olha. Se ele queria ficar com a tia Anica, que era a única irmã da mãe dele, ou que se queria ficar com uma tia-avó chamada Maria Xavier Pinheiro. Isso ele fica uns 2 dias assim, sem saber o que dizer para a mãe, e ele responde da seguinte maneira, por meio de uma quadrinha poética que ele escreveu em 27 de julho de 1895, ou seja, ele estava com 7 anos de idade. Ele escreve: a minha querida mama, eis-me aqui em Portugal, nas terras onde nasci. Por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti. Então, a mãe, a hora que leu aquilo, deve ter chorado, se sentindo culpada, né, por ter feito uma proposta absurda dessa, de largar o menino lá para ir embora com o marido, levou ele junto. Falou para o marido que o novo marido que ela ia levar ele. Então, levou o filho consigo para a África, né? E aí esse casamento se deu por procuração em dezembro, não interessa mais essas datas, que agora acho que você continua falando. Era isso que você queria saber, era da infância dele, né? Da infância dele. E quando a gente tem, né, Lua, Saturno lá em cima, né, no topo do céu. O padrasto era, desculpe, João Miguel Rosa, João Miguel dos Santos Rosa, o padrasto, o cônsul, né? Então, Lua, Saturno no meio do céu, né, eu costumo brincar que são pais sentados na nossa cabeça, né, porque eles estão ali no lugar mais alto do mapa. Então, geralmente são pais idealizados. E eu tinha te perguntado isso, né, voltando aqui no poema, quando ele fala: não consigo gozar a minha vida, nem em gozá-la penso, só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e minha alma lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade. Isso é uma lua de casa 10, né? Primeiro ele diz que o importante não é viver, o importante é criar. Isso é a lua em leão, né? Uma emoção fincada, né? Baseada na criação, né? Leão é o signo da criação, é o signo do nosso talento, dos nossos dons, né? Quem tem uma lua em leão tem essa ânsia, esse desejo por realizar os seus dons e talentos. Então, a gente vê aqui essa questão da grandeza também, né? Porque é uma empreitada ambiciosa, né? Eu só quero tornar a minha vida grande, né? E eu quero servir a toda a humanidade. Então, essa lua em leão muito bem usada, né? Não no sentido da exaltação do ego, né? De se achar o melhor entre todos, mas de oferecer o que tem de melhor a todos. E foi isso que ele fez, como você disse aí, né? Usando os seus dons e os seus talentos, né? Nessa entrega. Então, tem uma ambição positiva aí, né? Dessa lua em leão. Agora, você me surpreendeu muito uma vez também, quando você tinha seu espaço terapêutico lá no Ipiranga, lá, que eu fui lá visitar você para falar do Fernando Pessoa, e estávamos lá conversando, de repente eu mostrei para você o mapa dele, né? Mas você não sabia que era o mapa dele. Eu mostrei só o mapa. E eu falei: o que você diz aqui desse mapa?
Aí você olhou para essa lua aí, e o que é que você falou dessa lua para mim? Você se Na lembra o que que você verdade, respondeu? foi o Sol. Ah, foi o Sol? Foi o Sol. Mas é Aham. porque a Lua na casa 10, né? Eu primeiro bati o olho na Lua. A Lua na casa 10, ela fala de sucesso. Né? Geralmente a gente vai pegar um almanaque de astrologia, vai estar ali, Lua de 10, ainda mais em Leão, né? Que é um signo que Pois brilha, que é um signo que aparece. Sucesso, sucesso profissional, conquistas na vida. Mas essa Lua está junto com Saturno, que é um planeta que, né, ele não limita, mas ele restringe de alguma forma. Também não é restringir, porque é sinônimo. Ele me ajuda aí numa é um palavra. mata-borrão, ele dá um mata-borrão em cima da lua. Exatamente, exatamente. E Ele absorve a lua. só que tem uma questão, né? Além deste Saturno, o Sol, que é o regente de Leão, então, portanto, o regente da casa 10, ele cai lá na casa 8, que é uma casa de mistérios, que é uma casa introspectiva, né? Que é a casa dos temas mais profundos do mapa. Então, aqui a gente fala de uma carreira, casa 10, que o regente está na casa 8. E geralmente, quando isso acontece, é uma fama póstuma, porque ele tem a marca de fama por conta da Lua. Mas, pelo regente da casa 10 cair na 8, é uma fama que vem após a morte. Agora eu entendi melhor, mas eu fiquei arrepiado do mesmo jeito que eu fiquei da primeira vez que você me falou isso aí. Uhum. Porque realmente, né, a fama que hoje ele alcança é internacional, quiçá interplanetária, né? Mas na época em que ele viveu, ninguém sabia muito quem era esse moço, né? Agora, essa lua está também referendada na obra dele por uns versos de Ricardo Reis, que, se você me permite, eu vou citar aqui. Olha Uhum. só, é uma das passagens muito conhecidas também, das mais conhecidas da obra dele. Virou música, já cantor da música popular brasileira e da música popular portuguesa cantam esses versos, né? Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Ele está falando dessa lua dele aí, tá entendendo? Eu acho que é isso, né? Minha sensibilidade diz que quando ele escreveu isso, astrólogo que ele era, profundo conhecedor da astrologia, estava fazendo aqui alguma coisa ligado a um sentimento, uma percepção dessa sua lua no seu mapa. E ele descreve essa lua nesse trecho que você leu, né? Que ser inteiro em tudo que faz, né? Isso é a lua em leão, né? É uma lua que, quando se entrega de corpo e alma, essa intensidade, essa paixão, né? É uma lua de gente apaixonada. E tudo que faz se dá por inteiro. É, E você falou da infância dele, né? Muito olha, solitário, pois não, desculpe. não, solitário, sem amigos, né? Então você vê, ele tinha essa intensidade, né, da Lua em Leão, mas junto com Saturno, né, mais para dentro, né, uma emoção introspectiva. E o Sol de novo lá na casa 8, né? Isso aqui é um mapa muito solitário realmente, né? De alguém profundo demais. É difícil, né, se relacionar com essa profundidade que ele tinha. Pois é, Fernanda. Inclusive, essa coisa de ser intenso e Uhum. por toda a sua inteireza, no mínimo que se faz, né? Tem uma outra citação também que ele está falando disso aí que você está observando aí em relação aos seus próprios, né? Agora é poesia ortônoma, ele mesmo. Uhum. Deixo ao cego e ao surdo a alma com fronteiras, que eu quero sentir tudo e de todas as maneiras. E por isso que a poesia dele, a obra, melhor dizendo, é holográfica. Porque depois Álvaro de Campos vai dizer praticamente a mesma frase lá nos seus poemas. Então, nós temos aí Uhum. pontos em que há uma conexão entre um e outro, heterônimos, né? Entre vários, né? Sim, é incrível. E falando ainda dessa lua, né? Aí agora a gente vai, a lua e o sol, né? Vamos falar dessa combinação aí que a gente vem falando. A lua em leão, né? Então, essa emoção exaltada. O sol em gêmeos, inteligentíssimo, né? Pensador, comunicador, só que dentro da casa 8, né? Uma comunicação que vem do interno, uma comunicação que vem da profundidade. Aí eu peguei um trechinho aqui, né? Que ele diz: para que te falar? Ninguém me emana os pensamentos,
Ninguém me irmana os pensamentos na compreensão. Sou só por ser supremo, e tudo em mim é maior. Então, aí a gente vê essa inteligência que ele sabe que tem, né? Esse sol em Gêmeos, ele alcança uma profundidade tremenda em tudo que ele reflete. E aí a gente vê essa lua em Leão exaltada, né? Ninguém alcança esse lado mais egóico da lua em Leão, né? E que ele tinha razão, né? Porque esse ser solitário tem muito a ver com isso aqui. Não encontrar pessoas que alcançassem aquilo, né, aquele lugar que ele alcançava tanto intelectualmente quanto na profundidade dos sentimentos. Bom, aí eu acho que isso até responde melhor aquela pergunta que da outra vez a gente falava sobre isso, sobre a questão da misantropia dele, né? Uhum. Ele preferia a solitude, ele Sim. absolutamente não queria nem ter muita companhia, até porque eu acho que devia ser uma coisa um tanto invasiva, né? Na condição dele, Uhum. ele vivia a sua solitude e era amigo dele próprio. Teve um relacionamento muito tímido lá com a Ofélia, por 2 vezes, em 2 momentos, de meses, que foi a namorada Uhum. dele, mas ele próprio se esquivou e se esquivou de muitas presenças na vida dele, né? Não, não, a Cecília Meirelles, quando esteve lá num congresso para falar sobre literatura, tentou visitá-lo e marcou encontro na casa, na Brasileira, lá que ele frequentava. Depois de Uhum. 2 horas esperando por ele, ele não apareceu. E quando ela volta para o hotel, tinha lá uma cópia do poema épico Mensagem, porque isso foi em 34, já estava escrito, ele publicou depois em 35, e deixando também um abraço para o marido dela, que era amigo dele, né? Então, ele sempre se esquivou. O Crowley, quando quis visitá-lo, ele tentou escapar também, aí não deu, o Crowley acabou chegando, né? Mas tem tudo isso aí. E outra coisa que é bom dizer, já que estamos falando do Fernando Uhum. Pessoa, aspectos astrológicos, né, e literários, não pode deixar de citar aqui o Rafael Baldaia, que era um marrano, um judeu português, portanto, como ele era também, o nome dele é Nogueira, né, Fernando Uhum. Antônio de Nogueira Pessoa. Então, esse Nogueira é perfeitamente o nome desses que está nos sobrenomes dos judeus que precisavam se converter, não sabendo que nome usava o nome do que estava mais à sua mão. Às vezes é Ribeirão, às vezes é Oliveira, esse é Nogueira, né? Uhum. E aí esse Rafael Baldaia, que ele cria como um judeu convertido também, é um heterônimo que é astrólogo, que escreve o Tratado de Astrologia e outros textos astrológicos. E é sob o nome dele que ele vai classificar Plutão, porque Plutão foi descoberto em 1930. Veja só, ele tem o Plutão em Gêmeos numa época que não era nem sequer conhecido. Ele vai morrer em Uhum. 35, 5 anos antes da morte dele, aparece Plutão para o mundo, não é? Descoberto Uhum. lá no observatório do Percival Lowell, discípulo do Percival Lowell. Então, o Taumbal, o nome do astrônomo, enfim. Mas o caso é que os astrólogos imediatamente colocaram Plutão como regente de Sagitário, Fernando. E assim ficou até 1940 e pouco, em alguns livros, eu tenho aqui, é impressionante isso. Então, para mim, um Uhum. grande equívoco. Então, ele, Fernando Pessoa, foi o primeiro que colocou Plutão como regente de Escorpião, que é, Eu falei que ele foi o fortíssimo maior no mapa. astrólogo. Pois é, Uhum. exatamente. Da sua época, né? É incrível. A própria amizade dele com o Crowley começou porque ele corrigiu o mapa astral do Crowley, né? E o Crowley, então, quis conhecê-lo. E dizia que ele era o maior astrólogo do mundo. Dizia Uhum. isso dele. É. E eu queria voltar aqui nessa introspecção. Você falou, né, da cartinha que ele escreveu para a mãe, né, que cortou o coração de ouvir. E essa mãe idealizada, né, essa mãe que ele amou a vida inteira e que ele mandou cartas para ela, né, porque ele voltou, né, depois com 18 anos, é isso, né, para Isso. Lisboa? Ele volta com 17 anos para Lisboa. Com 17 18, ele anos. É. pula no curso de letras, Ah, e isso. aos 19 ele abandona, ele larga o curso. Uhum. Para poder ler. Escrever. É Esse é verdade. dá mais. E então, claro, né, uma criança que o pai morre quando tem 5 anos de idade, o irmãozinho que ele tinha morre com 1 aninho de idade, logo depois do pai. A mãe casa com outro, tem 5 filhos depois. Imagina a sensação de abandono dessa criança. E para alguém que tem sol na casa 8, independente, né, já se nasce com este medo da rejeição, com o medo do abandono.
E a gente ouve falar muito dessa questão da sexualidade dele, né? A gente até tentou falar isso na outra live, porque com 4 planetas dentro da casa da sexualidade, e ele foi ali, ninguém sabe se ele era virgem, né? Cogita-se às vezes dele ter sido homossexual ou dele ter sido celibatário, mas ou assexuado até, ou assexuado. assexuado, inclusive, né? E com tudo isso dentro dessa casa da sexualidade, né? Então a gente vê que esse tema é muito forte para ele. Mas, olhando de novo para essa lua, né? Esse feminino idealizado, é uma lua de meio do céu, em Leão, né? Um feminino muito forte. Eu peguei aqui o Nossa Senhora do Silêncio, né? Que ele escreve como Bernardo Soares. E olha que forte esta parte. Tu és do sexo das formas sonhadas, do sexo nulo das figuras. Mero perfil às vezes, mera atitude outras vezes. Outra gesto lento, apenas. És momentos, atitudes, espiritualizada em minhas atitudes. Nenhum fascínio do sexo se subentende no meu sonhar-te, sob a tua veste vaga de Madonna dos silêncios interiores. Os teus seios não são dos que podem pensar em beijar-se. O teu corpo é todo ele carne e alma, mas não é a alma corpo. A matéria da tua carne não é espírito, mas é espiritual. És a mulher anterior à queda, escultura ainda daquele barro que paraíso. O meu horror às mulheres reais que têm sexo é a estrada por onde eu fui ao teu encontro. As da terra, que para serem têm de suportar o peso movediço de um homem, quem as pode amar que não lhes desfolhe o amor na antevisão do prazer que serve o sexo? Isso é muito profundo, né? E a gente vê aqui esse feminino totalmente idealizado, né? Eu acho que né, aqui tentando me conectar com esse mapa, creio que ele não dava conta do tipo de sexualidade que a gente vive, né? Ele buscava essa sexualidade mais espiritualizada, realmente, um encontro, né, de almas aí, como bom pensador que era, né? E com esse Netuno de casa 8 também, se o Rogério puder pôr um mapa aí, que é o planeta da espiritualidade, dentro da casa da sexualidade, né? Mas ele também traz essa questão da ilusão, do fantasiar, né? Então, muito esse lugar, né, é platônico, esse lugar imenso que a sexualidade ocupou, tão imenso que ele pode não a ter tocado para não perder esse idílico que ela traz, né? Essa mulher intocável que ele descreve aqui. Uma curiosidade que tem do encontro do Crowley com ele é que Crowley, quando desembarcou lá em Lisboa, no dia 2 de setembro de 1930, ele ficou retido em alto mar por causa de um nevoeiro, né? Então, sabendo que o Fernando Pessoa não estava muito afim de que ele fosse, ele ainda desembarca, abraça o Fernando Pessoa e fala: Ah, mas você que mandou o nevoeiro que me fez ficar parado lá em cima, lá em alto mar, né? Mas ele veio com uma companheira, que era uma outra esposa, a segunda esposa do Crowley, me parece já. A primeira, com certeza, não era. Se não era a segunda, era a terceira. Mas, enfim, o nome dela era Honey Jagger, que se apresentou como alemã, mas ela era estadunidense, sabe? E ela foi ficando seduzida pelo Fernando Pessoa. Então, ele que não deve ter feito, acho que nenhuma coisa assim muito abusada, não era do feitio dele, a moça ficou apaixonada por ele. E aí o Crowley mandava cartas para ele, cartões e tudo mais, e ela colocava assim, adendos e PS e observações. Ah, porque você é muito maravilhoso, não sei o que lá, e quase que convidando ele para ir para a cama com os outros dois lá, eu com o marido dela. E o Fernando Pessoa deve ter ficado muito mexido com isso, porque ele chegou a fazer depois um poema sobre os seios dela, viu? Olha, não sabia disso, não. E eu acho que o Crowley não estava nem aí, porque o Crowley era a favor de faz o que tu queres, tudo é da lei, né? Se quiser também, a mulher dele quisesse ter alguma coisa com o Fernando Pessoa, que fosse, entendeu? O Crowley não estava preocupado, não. Exatamente. Ah, que maravilha.
E eu trouxe aqui um outro trecho para falar dessa contradição, né? Sol em Gêmeos, que é um signo expansivo, comunicativo, né? E a gente vê esses gêmeos dele na mente brilhante, na mente rápida, na mente poética. Mas esse sentimento todo, né, de ser ascendente escorpião com sol de casa 8. E tem um escrito dele aqui que para mim traduz perfeitamente esse sol em Gêmeos de casa 8. Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental, mas reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento, que não senti afinal. Temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual errada? Ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Então, ele, né, me reconheço ao medir-me, né, tentam me persuadir que sou sentimental, né, porque tenho tanto sentimento, mas aí ele chega à conclusão que o sentimento é pensamento, né, e ele fala exatamente desse sol em Gêmeos, né, que pensa na casa 8, essa intensidade de sentimentos. Quanto a isso, ele dizia, pensar é errar, prefiro sentir, né? Prefiro sentir. Então, tem várias citações, assim, dessa ordem, por vários heterônimos também dele. Uhum. E uma coisa bonita, né, a gente falou que, né, de pai e mãe idealizados, né, Lua e Saturno ali no topo da casa 10, e Saturno é um dos regentes da casa 4 dele, que é a casa da família, que é a casa da pátria. E esse pai que ele não conheceu praticamente, né, ele tinha 5 anos quando o pai se foi, e com 17 anos ele volta para resgatar, né, a sua pátria, a sua terra natal. Então, eu vejo muito esse Saturno aqui como este pai em forma de pátria, né? Ele buscar esse contato de novo, né, com essa figura, e ele se dizia, né, um patriota, ele, né, era um devoto de Portugal, e, né, nessa busca aí por essa ideia da autoridade, do pai, do masculino, que ele não teve, né? Embora ele tenha tido esse padrasto, mas ele vem resgatar, né, essa força masculina através da própria pátria. O padrasto depois acabou, acho que, acolhendo ele direitinho, até quando ele vem embora para Portugal com 17 anos, ele dava uma pensão para o filho, sabe? Para o enteado, no caso, né? Então, ele acabou, enfim, acho que aconteceu verdadeiramente um amor entre o padrasto e a mãe dele, e a partir daí um respeito pelo Fernando Pessoa, que nunca consta que tenha sido destratado pelo padrasto. Mas, em primeiro momento, ele não queria o menino lá em Durban, né, na África do Sul. Aí, quanto a sentir e pensar, ó, tem um texto dele aqui que ele fala que era para Aristorfeu, que se chama Sentir é Criar, a lua dele lá, né, em Leão, né? Sentir é criar, sentir é pensar sem ideias, e por isso sentir é compreender, visto que o universo não tem ideias. Mais adiante, o sentimento abre as portas da prisão com que o pensamento fecha as da alma. Fantástico esse homem. Demais. Olha, nós estamos chegando um pouquinho para o final, acho que era bom falar um pouco da morte, né? Porque tem uns eventos astrológicos também de importância, né? De relevância, né? Que você comentou aí, não é, Fernando? Sim, eu queria só, antes da gente falar da morte, que a gente já está um pouquinho atrasado, né? Então, tem mais 5 minutinhos aí. Voltar, você falou, né, da mulher do Crowley tentando seduzir o Fernando Pessoa. Isso. Achei aqui um trecho dele falando de como, né, ele se relacionaria com as mulheres, né, como as mulheres o veriam. Sou daquelas almas que as mulheres dizem que amam e nunca reconhecem quando encontram. Daquelas que, se elas as reconhecessem, mesmo assim não as reconheceriam. Sofro a delicadeza dos meus sentimentos com uma atenção desdenhosa. Todas as qualidades pelas quais são admirados os poetas românticos, mesmo aquela falta dessas qualidades pela qual se é realmente poeta romântico.
encontro-me descrito em vários romances como protagonista de vários enredos, mas o essencial da minha vida, como da minha alma, é não ser nunca protagonista. Que forte isso, hein? Acho que não era fácil ser ele, né? Pois é, bem, impressionante, né? Um grande enigma, uma esfinge, né? Mas, A esfinge dizia que Portugal estava carente de uma literatura e ele foi a literatura toda de sua época, né? Abafou os outros, né? Claro que sim. havia outros bons escritores, mas quem se compara a ele, até hoje acho que não há quem se compare a ele, vamos ficar mais alguns séculos aguardando que venha um outro, viu? Então imagina, né, se quem entenderia, né, um poço desse É. de sabedoria, de profundidade, muito difícil não ser um misantropo, né? Difícil se relacionar. Bom, você falou da morte, né? Para a gente finalizar aí. Porque tem uma citação dele que foi encontrada também, escrita em Uhum, inglês, né? Que está traduzida uhum, aqui, porque ele escrevia muito em inglês também, né? Francês, inclusive. uhum, Então, ele escreve o seguinte, olha, sobre a questão da morte deles, que é conjecturas, né? Ele escreve o uhum, seguinte: o que no meu horóscopo pode ser considerado como aquele aspecto letal? E aí ele vai discorrer aqui algumas coisas que eu não vou entrar em consideração, porque é um textinho um pouquinho grande, mas ele está procurando qual, entretanto, é o aspecto do Sol que pode ser considerado como obscuro. Se considerarmos o ascendente como definidor da vida em geral, então devemos procurar os aspectos maléficos do ascendente. É um textinho um pouquinho maior, que eu não quero ler para não tomar os minutos, que são tão poucos, mas em que ele está se questionando acerca do que seria um evento astrológico que daria a ideia dele dizer, isso pode ser a minha morte. Né? uhum, Se deu muito precocemente, né? Ele morre com 47 anos, em 30 de novembro de 1935, provavelmente entre 8 e 9 horas da noite, mais para 8h30, 8h20, assim, né? Por que uhum, isso? Porque às 8 horas ele estava internado lá no Hospital São Luís dos Franceses, em Lisboa, e ele está sozinho no quarto, ele pede às enfermeiras os óculos para ler um livrinho que ele tinha lá. uhum, E nem entregam para ele, porque já estava com a vista escurecida. Aí ele morre, dali a pouco, não conseguem avisar a família, estavam dos parentes no Estoril, no hotel, e não tinha ligação, porque deu uma tempestade, a hora que ele morre dá uma tempestade, um evento arquetípico, uhum. e quebra-se a comunicação. E as freiras ainda vão localizar Ofélia, sabendo que havia sido namorada dele, e a pessoa que primeiro chega lá e que vai passar a noite com ele, velando ele. Ela escreveu a respeito disso depois. E ela, então, ela tem até o amanhecer, ela fica no quarto com o Fernando Pessoa. Até para morrer, né? É, Seletivo, né? E morreu sozinho, morreu, não tinha ninguém sozinho, com ele. Ninguém. né? Morreu solitário. Viveu e morreu sozinho, exatamente. Aham, dentro dele. Ele fala, né, o que traria, né, astrologicamente, o que seria, né, o prenúncio da sua morte. E ele diz que seria algo que tocasse a Lua ou o Sol ou o ascendente dele. Planetas que fizessem aspecto, né, com a Lua, o Sol ou o ascendente. E Ele diz o seguinte: tanto a Lua quanto o ascendente são afetados por Saturno, respectivamente, pela conjunção ou pela quadratura. isso, né? Então, no mapa natal dele, né, ele tem esse Saturno aí, né, conjunto com a Lua, né, e quadrado ao ascendente. E no dia que ele morre, este Saturno do mapa faz quadratura com Plutão, né, que tinha acabado de ser descoberto, e passa justamente, né, quadrando esse Saturno do mapa dele, que toca tanto Lua quanto ascendente. E ele morre de cirrose, né? Isso mesmo. E o regente da casa da saúde dele é Marte, né, que cai lá na casa 12, né, a casa da saúde é a casa 6, que está no signo de Áries, né, para quem não conhece muito de astrologia, aí no mapa dele está no signo de Áries, e o regente de Áries, que é o planeta Marte, vai cair lá na casa 12 em Libra, que é a casa da espiritualidade, que é a casa do inconsciente, é a casa da sensibilidade, mas é também a casa dos vícios. E ele começou a beber bastante, né? No final da vida.
E ele morre justamente de cirrose, né? E Marte é o planeta que um dos planetas que rege o fígado, né? E ele também tem Júpiter, né? Ali já entrando na casa 2, né? Mas é um planeta também, né? Outro planeta que rege o fígado. Mas no caso aqui, né? Quem dá o gatilho é Marte. Conforme ele havia suspeitado, né, Fernanda? Exatamente, pegando, né, Saturno, Lua e ascendente. E outra curiosidade é que tão bom astrólogo ele era que quando ele morre, Portugal está vivendo a ditadura de salazarista, né? Uhum. E o que acontece? Acontece que ele havia feito uma prospecção dizendo que só dali 40 anos é que Portugal ia viver novamente a liberdade. Ele morre em 35, a Revolução dos Cravos é quando? 25 de abril de 74, ou seja, 39, 40 anos antes, né? Tá? Uhum. Incrível, Exato. um acerto de 4 décadas para frente que ele fez. Uhum. Então, teria muito, né? A gente está aí no finzinho do nosso diálogo arcano, e teria muito para falar, né, de Fernando Pessoa, até dos próprios mapas dos heterônimos, né? Mas, como eu falei no começo, os dias dele são dele, né? Então, é importante a gente falar através da poesia. E esperamos, né, que todos estejam conosco aí no próximo Diálogos Arcanos, daqui 15 dias. E a gente pede, né, para vocês aí que estão em casa, que nos deem sugestões, o que vocês querem ouvir, né? O próximo Diálogos Arcanos é entre o Paulo Urban, de novo, e o Renato Capelosa. Então, né, sugiram temas para que a gente possa trazer para vocês na próxima edição. Vai ser de acordo com o interesse do pessoal que a gente vai escolher o tema, né? E convidar aí os que estão nos assistindo, né? Assistindo a essa transmissão, que visitem também a página do Instituto Arcano no Facebook. E também, caso se interessem, se inscrevam no nosso curso, né? Nosso curso de Ciências do Sagrado, que já começou, mas está tudo gravado, curso online. Pode se inscrever a qualquer hora, pode se inscrever agora, hoje mesmo, e vai passar a ser uma das pessoas com quem a gente vai, enfim, vamos estreitar os laços, né? Vamos compartilhar, né, dessa paixão em comum, né, tanto nossa quanto do próprio Pessoa. Queria terminar, então, com ele de novo, né? Algum recado mais, Paulo? Não, é isso mesmo. Agradecer por tudo e a ele principalmente Exatamente. e a sua companhia para falar. Agradeço a você e a todos, né, que estão aí com a gente. Então, o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial, que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Que assim seja para todos nós, né? Maravilhoso. Que Obrigada, bom, gente. hein? Estou até aliviado Muito que o Fernando bom. Pessoa, dessa vez, acho que deixou a gente falar, né? Uhum. Bom, Muito obrigada. Tchau. obrigado a todos.